Então vamos lá para as últimas informações do Vasco da Gama na manhã desta quinta-feira. Eu sei que hoje é dia de Vascão em campo, dia de Olímpia contra o Vasco, jogo que acontece às 7 horas da noite, lá no estádio Defensores del Chaco, pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. A gente vai falar sobre o jogo também, mas primeiro vamos começar falando sobre o mercado da bola. Isso porque o Vasco da Gama fez uma proposta por um centroavante, finalmente. Dessa vez o nome é do brasileiro Bruno Duarte, que atualmente joga no Estrela Vermelha. O Vasco fez uma proposta de 9 milhões de reais pelo jogador. A gente vai falar um pouco sobre ele e também sobre o jogo, até porque o Pedro Emanuel, treinador do Vasco da Gama, deve fazer algumas mudanças na equipe titular do Vasco, tá? O Vasco não vai poupar, não vai com time reserva, não. Vai com time misto, mas muito mais para titular do que para reserva. Enfim, antes, se você tá chegando agora aqui, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você ajudar o meu trabalho, que é sempre muito importante, é deixar o seu like no vídeo e também se inscrever no canal. Vamos tentar chegar nesse vídeo, pessoal, a 500 likes, dá aquela moral pra gente e não esquece também de clicar no botão de hypar, beleza? Estamos próximos, falta 10 pessoas pra gente chegar à marca de 43.720 inscritos, então, pô, se inscreve aí. Agora vamos lá, vamos começar falando, primeiramente, sobre o mercado da bola do Vasco, até porque, vamos dizer, finalmente, né, a diretoria do Vasco parece que acordou e fez uma proposta por um centroavante. Talvez seja um centroavante que não te anime tanto, talvez seja, até porque eu vi muita gente com a expectativa no Alex Arce, do Independiente Rivadavia da Argentina, mas até o momento não tem informação nenhuma de que o Vasco fez uma proposta pelo jogador. Mas tem uma proposta do Vasco por outro jogador, dessa vez um jogador brasileiro, mas que muita gente não conhece. Informação dada pelo jornalista Vene Casagrande, lá da SBT Rio, que é a seguinte: Vasco da Gama faz proposta para poder contratar o atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha. Isso mesmo que você ouviu, tá? Estrela Vermelha, que joga Champions League e tudo mais. A proposta do Vasco da Gama pelo jogador, pessoal, foi de 1,5 milhões de euros, o que dá hoje, na cotação atual, 9 milhões de reais. E o clube sérvio ainda não respondeu a proposta do Vasco. É um jogador que você vê que não é um custo tão alto, né? Nem chega nem a 10 milhões de reais. Creio que não chega no Vasco nem para receber 500 mil reais por mês. Talvez seja aquela outra movimentação do Vasco no mercado, de um Vasco sem esse empréstimo que não foi aprovado do Lamáquia, né? Mas talvez esse roteiro mude no dia de hoje ainda. A gente pode ter atualizações da Justiça, talvez da aprovação aí, né, dos 150 milhões de empréstimo DIP do grupo do Lamáquia. E aí o Vasco talvez busque um centroavante aí com mais nome. Mas nesse atual momento, o Vasco não tem esse empréstimo aí aprovado, tá com uma situação complicada financeiramente, a Justiça não libera o dinheiro, e aí tá aqui. O Vasco fez uma proposta de 9 milhões de reais ao clube sérvio, o Estrela Vermelha, pelo jogador Bruno Duarte. O Vasco da Gama, inclusive, ofereceu um contrato de 2 anos, tá? 2 anos e meio, na verdade, pelo atacante brasileiro. Mas vamos lá, eu enrolei pra caramba. Olha aqui uma informação importante também, que vem lá do jornal da Sérvia, tá? Que é o seguinte, lá do Meridian Sport. Vamos lá. Segundo o Meridian Sport, Bruno Duarte é dúvida para o jogo do Estrela Vermelha contra o Victoria Plzen, não sei como que fala, que vai acontecer no dia de hoje. Estrela Vermelha contra esse time aí, pela fase classificatória da Champions League. O atacante sentiu dores no início do último treinamento preparatório para a partida e deixou a atividade para realizar exames médicos. Ainda não há confirmação oficial sobre a gravidade da possível lesão. E aí, cara, o que eu acho, galera? Eu acho que talvez seja um mimimi ali do Bruno Duarte. Talvez ele queira vir jogar no futebol brasileiro, jogar no Vasco da Gama, é uma oportunidade, né? O Vasco deve ter oferecido um salário maior para o jogador. E aí ele meteu aquela desculpa, aquele migué, né? Aquele famoso migué, de que, pô, tô sentindo dor aqui, não vou jogar não quero nem treinar. Talvez possa ser, mas talvez também pode ser que seja verdade, ele sentiu realmente e não vai pro jogo. Pode acontecer isso, tá? Mas é uma atualização que eu trago para vocês aí, que vem lá do jornal sérvio, sobre o Bruno Duarte, que é dúvida pro jogo de hoje do Estrela Vermelha. Aí você vai falar, João,
Vamos aos números dele? Vamos aos números do Bruno Duarte. Vamos dar uma avaliada aqui para ver se ele agrada, não agrada, faz gol pelo menos. Vamos lá. A gente sabe, pessoal, primeiramente, a gente tem que falar que a gente entende, né, que o futebol sérvio não é nem um pouco perto do nível do futebol brasileiro. Mas, lá no futebol sérvio é um jogador que vem jogando muita bola, né? Vem fazendo muitos gols. Não vou falar que joga muita bola, mas que vem fazendo muitos gols por lá. Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, são 97 jogos, mas aí você coloca 63 jogos como titular, 42 gols, 14 assistências, 56 participações em gol, 100 minutos para participar de gol, 2.7 finalizações por jogo, 3.3 duelos ganhos por jogo também. A nota na SofaScore que ele tem é de 7.10. Cara, os números dele não é ruim, mas é aquilo, né? É um cara que joga na Liga Sérvia. Eu só conheço Estrela Amadora, lá da Liga Sérvia, né? Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas é um cara que vem fazendo um gol. Se a gente for colocar aqui no cálculo 63 partidas que ele jogou como titular, ele marcou 42 gols, são números bastante interessantes. Mas é aquilo, campeonato sérvio. E aí, vamos lá. A gente tem aqui o transfer market do jogador, 30 anos de idade, nasceu em São Paulo, tem 1,82 de altura, centroavante. Tem contrato com o Estrela Vermelha até o dia 30/6 do ano que vem, 2027. Valor de mercado dele, segundo aqui o Transfer Market, de 4 milhões de euros, né? Joga como centroavante, também segundo atacante. É um jogador que foi criado na base do São Paulo, depois foi para o Palmeiras, Portuguesa, aí depois foi jogar na Ucrânia. Depois da Ucrânia foi jogar no Vitória Guimarães, lá de Portugal. Do Vitória Guimarães ele foi jogar no Damac, lá da Arábia Saudita. Depois no Farense, lá em Portugal. E agora, né, o Estrela Vermelha comprou o jogador por 2 milhões de euros em 2024, aonde ele tá até hoje lá no Estrela Vermelha, titular absoluto, e é um cara que faz seus gols, pelo menos, né? A gente pode dar uma olhada nessa atual temporada que começou agora, inclusive na qualificação, né, da Liga dos Campeões, da Champions League. Ele fez 3 jogos lá na Champions League, na pré-classificação, né? Marcou 2 gols. Na Superliga lá da Sérvia, ele fez 2 jogos e marcou um gol. Então, quer dizer, nesse ano agora, nessa temporada, ele tem 5 jogos, 3 gols e 3 assistências. Não são números ruins, né? Temporada passada, 25 e 26, ele fez 48 jogos e 19 gols e 6 assistências. Enfim, cara, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas é isso. O Vasco tem interesse no jogador, já fez uma proposta, segundo o jornalista Vene Casagrande. Vamos falar agora sobre o jogo de hoje, porque hoje é dia de, vamos dizer, decisão. O torcedor vascaíno tá bastante desanimado, né? Era pra gente estar animadaço pro jogo de hoje e tudo mais, mas a nossa preocupação com o Campeonato Brasileiro é muito maior, na minha opinião. Mas, vamos lá. O uruguaio Esteban Ostojic será o responsável pela arbitragem da partida entre Olímpia e Vasco, tá? Pela volta das oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Vai ter os assistentes Carlo Barreiro e Héctor Bergalo. Quarto árbitro, Javier Férez. O VAR vai ser o Antônio Garcia. Auxiliar do VAR vai ser o Santiago Fernandes. Toda a equipe de arbitragem será uruguaia para esse confronto de hoje aí decisivo contra o Olímpia. Beleza? Vamos à lista de relacionados do Vasco para o jogo de hoje. Goleiros, Léo Jardim, Fusato e Pablo. Zagueiros, Lucas Freitas, Cuesta, Robert Renan, Wallace Falcão e Bruno André. Lembrando que o Alan Saldívia não está na lista de relacionados porque ele está em negociação avançada aí para poder sair do Vasco, segundo informações que tem, que surgiu no dia de ontem. Laterais, Paulo Henrique, Puma, Cuiabano, Lucas Piton, Avelar e Paulinho. Olha o Paulinho aparecendo aí na lista de relacionados novamente, né? Paulinho foi recém-contratado aí, estava fechado com o Vasco desde o início do ano, mas acabou chegando no Vasco agora no meio do ano, né, do América Mineiro. Meias, Tietê, o Elder também interessante, é um cara que jogava muito bem na base, mas infelizmente teve uma lesão LCA, que é uma lesão muito grave, todo mundo sabe, vai ser o primeiro jogo que ele vai voltar. Ramon Rick, Samuel, Thiago Mendes, Barros e Zucarello. Atacantes, Marina Nestroza, Bruno Lopes, David Spinelli, Adson, Andrés Gomes e João Vitor. João Vitor é o Mutano, tá? Pra quem pergunta também. Então,
Essa foi a equipe do Vasco que viajou para o Paraguai. Lembrando também que o Sousa e o Colídio viajaram com a delegação do Vasco, mas muito mais para poder pegar entrosamento, né, treinar com a equipe do Vasco. Eles não vão jogar, obviamente, não estão nem inscritos, né, só se o Vasco passar, aí vai poder jogar as quartas de finais. Tirando isso, eles vão viajar, foram viajar no caso, né, estão lá no Paraguai, só para treinar com a equipe do Vasco mesmo, beleza? Outro ponto, pessoal, vamos para a provável escalação do Vasco? Vamos lá? Vamos mudar para a escalação do Vasco, para a provável escalação do Olímpia, enfim. O Vasco enfrenta o Olímpia nesta quinta-feira, às 19 horas, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de finais da Sul-Americana, depois do empate 0-0 no jogo da ida, em São Januário. O time de Pedro Emanuel precisa vencer no Paraguai, para poder garantir a classificação às quartas de finais. O treinador terá desfalques importantes para a partida. Facundo Colírio e Santiago Sousa viajaram com a delegação, mas não foram inscritos a tempo para poder disputar a Sul-Americana. E por isso não podem entrar em campo. A dupla ficará em Assunção, treinando com o restante do elenco. Jair também está fora, o volante sofreu uma lesão no adutor da coxa direita e deve ficar afastado por cerca de um mês. Saldívia e Rojas não foram relacionados também. O zagueiro uruguaio negocia com o clube de fora e ficou fora da delegação. E já o Rojas apresentou um edema na coxa e também não viajou para o Paraguai, beleza? Aí, galera, vamos lá. Pedro Emanuel quer colocar força máxima em campo, mas vai preservar os jogadores que estão mais esgotados fisicamente. O time só será confirmado nesta quinta-feira, hora antes da partida começar. Aí a gente vai saber oficialmente, né? Mas a provável escalação do Vasco, teoricamente, eu vou mostrar já já, mas a provável escalação do Olímpia primeiro é essa que tá na tela. Oliveira no gol, que fechou o gol contra o Vasco no jogo da ida, né? Lateral direito, Raul Cáceres. Dupla de zaga, Gamarra e Benta Berri. Eu não sei se o Gamarra joga de lateral, acho que é alguma coisa assim. Se eu não me engano, no último jogo ele jogou como lateral. Mas eu coloquei ele como zagueiro aqui porque eu conheço ele que jogou na zaga, né? Enfim. Meio campo do Olímpia. Cardoso, Sánchez, Quintana e Delmas. O ataque do Olímpia é Romero e Benítez. Então, essa é a provável escalação do Olímpia. A gente já viu que é um time muito fraco. Obviamente, vai tentar jogar mais bola, porque vai estar jogando em casa. Inclusive, ingressos, se eu não me engano, esgotados lá no Defensores del Chaco. Mais de 35 mil pessoas confirmadas. Vai ser um caldeirão lá no estádio deles. Mas a gente viu que é uma equipe bastante limitada, né? Provável escalação do Vasco, galera. Léo Jardim, Pumita Rodrigues, tá? Paulo Henrique provavelmente vai ser poupado no jogo de hoje. Dupla de zaga, Robert Renan e Cuesta. Lateral esquerdo, Cuiabano, tá voltando, né? Não jogou contra o Santos, inclusive faz diferença o Cuiabano. Eu não aguento mais ver o Pitão vestindo a camisa do Vasco, cara. Eu não aguento mais. Já entregou o que podia entregar e já deu, né? Meio campo do Vasco, Thiago Mendes, Barro, Tietê. Eu particularmente pouparia o Thiago Mendes, um jogador que teve lesões no passado, tem uma idade um pouquinho já mais avançada. Eu pouparia o Thiago Mendes, tá? E aí, beleza. Tietê e Barros. O Tietê, provavelmente, chuto eu que vai ser... Talvez seja... Não, o Tietê é titular, né? O Barros vai jogar porque o Sousa não tá relacionado, senão o Sousa ia jogar. Mas no ataque, Nuno Moreira, né? Adson e Spinelli. Esse é o time do Vasco no jogo de hoje contra o Olímpia. Andrés Gomes vai estar no banco de reservas e o Colídio, que teoricamente seriam os dois pontas titulares, não vai jogar porque não foi relacionado, né? Já falei pra vocês. E aí, pra galera que, vamos dizer, defende, né, o Vasco poupar jogadores e tudo mais, o Nils Colina fez uma análise aqui que é interessante, né? O Vasco poupou contra o Barracas, no jogo seguinte não venceu o Remo. O Vasco poupou contra o Olímpia, no jogo seguinte foi goleado pelo Bragantino em casa. O Vasco poupou contra o Barracas, no jogo seguinte perdeu para o Atlético Mineiro em casa. O Vasco poupou contra o Olímpia, no jogo seguinte foi goleado pelo Santos em casa. Parem de achar que a Sul-Americana atrapalha o desempenho do Vasco no Brasileiro. Apoiem o clube de vocês, colocou ali o Nils Colina nas suas redes sociais. Eu particularmente aprovaria poupar, né? Mas não poupar todo mundo, poupar alguns jogadores que estão no limite fisicamente, aí beleza, né? Agora, se o cara tem condição pra jogar, irmão, coloca o cara pra jogar, senão o time do Vasco vai pegar entrosamento nunca, né? Enfim. Então é isso, galera, vou pedir pra você aí, ó, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho que é importante pra caramba, pra você receber notificação de vídeos novos aqui no canal. E é isso. Obrigado a todos vocês,
Lembrando, Vasco vencendo, tem uns vídeos de reações, sei que vocês não estão muito animados, mas, né, minha função aqui é pelo menos tentar tirar a risada de algum torcedor do Vasco aí, pelo menos. Beleza? Então é isso, tamo junto, abraço, orações vascaínas, se Deus quiser, hoje 2 a 0 Vascão. Tamo junto.